Boa noite. Olha, eu estou fazendo esta live aqui exclusivamente dedicada ao meu amigo Tatal, o meu amigo que eu conheço desde os anos 70, mais propriamente dito no ano de 1978, quando então a gente jogava bola embaixo daquele viaduto que leva ao shopping, né? Então a gente estava conversando aqui e em dado momento é que a gente discorda de um certo ponto. Por exemplo, eu não acredito que o homem foi para a Lua. E por que eu não acredito que o homem foi para a Lua? Eu já fui dos que acreditam. Até os anos 90, mais ou menos assim, eu acreditava, até porque não tinha por que não acreditar. Não havia outra fonte de informação da onde eu pudesse tirar as minhas conclusões. Muito embora eu meio que desconfiava daquelas fotos, né, daqueles vídeos. Eu falava, não pode ser, rapaz, em pleno começo dos anos 70, o cinema já tinha capacidade para produzir imagens boas, né? Por que a maior tecnologia já feita pelo homem foi mostrada a nós com imagens de muito má qualidade, embora as câmeras fossem boas, né? Eles usavam as Hasselblads, né? Que ainda são máquinas muito boas, né? Mas o que nos é repassado são imagens nitidamente editadas, né? Mas tudo bem, eu não tinha motivos muito para não acreditar que o homem foi para a Lua. Só depois do advento da internet que eu passei a ter acesso a arquivos, e daí eu pude pesquisar muito melhor do que nas bibliotecas de revistas rasgadas que nós temos aqui em Taubaté, né? Então aí que eu confirmei mesmo as minhas suspeitas, que o homem realmente não foi para a Lua. E eu compartilhei isso daqui. Só que o Tatal, ele acredita que o homem foi para a Lua. Inclusive, ele até comentou aqui num comentário do senhor Paulo Zolim que ele não tem dúvidas quanto a isso. Certo, tudo bem, cada um escolhe aquilo que quer crer, né? Então, este vídeo vai diretamente para ele, porque nós discordamos. Mas ele disse que queria debater sobre um ponto daquelas matérias, de uns links que eu passei aqui. E este ponto se concentra nas palavras do astronauta Donald Pettit, né? Que disse de uma forma desastrada, o que para mim era mais piada. Ele falou assim, ó, quando se foi perguntado: e a tecnologia para se ir à Lua, o que aconteceu com ela? O Dom Pettit falou assim: olha, aquela tecnologia nós não temos mais, porque nós a perdemos, nós a destruímos. Estas foram as palavras textuais dele, palavras literais. E ele ainda emendou assim, ó, olha, então nós temos que começar do zero. Para então daí a gente não vai só para a Lua, a gente vai para Marte, a gente vai para Vênus, inclusive a gente pode até colonizar a Lua chamada Europa. Ele falou assim, mas agora veja bem, aí o que o Tatal falou? O Tatal, num certo comentário aqui, ele até falou assim, não, olha lá, ora, é evidente que a tecnologia nas missões Apollo não existe mais. E por que existiriam? Qual a necessidade de se ter hoje uma tecnologia e ferramentas para se fazer outro Saturno? Você imaginou o custo? Não, Tatal. Custo não é problema para a NASA. Eles podem gastar todo o dinheiro do mundo, né? Eles podem gastar bilhões numa canetinha, que para eles não vai fazer falta nenhuma, certo? Os Estados Unidos é um país muito rico, portanto a desculpa de custo funciona aqui no Brasil. Aqui no Brasil é que nós não temos dinheiro para nada. Lá eles têm. Mas agora, pensa bem, olha só,
você tentou interpretar as palavras do Dom Petit como se elas quisessem dizer que aquela tecnologia não é mais necessária. Ora, mas como assim? Se veja bem, eles demoraram décadas para fazer uma tecnologia, para se ir para a Lua. Como que eles vão destruir uma tecnologia para se ir para a Lua e depois começar do zero? Ora, se eles começarem do zero, eles vão ter que chegar naquele ponto aonde eles destruíram, né? Porque daí eles vão ter... Eles saíram daqui e avançaram até aqui. Aí aqui eles destruíram. Deve começar do zero, eles vão ter que chegar no mesmo ponto, né? Você já pensou a lógica disso? Então, não tem lógica o que ele falou. O que ele falou prova que aquela tecnologia não existe, né? E não foi só ele que disse aquelas barbaridades, foram outros. Eles disseram coisas muito piores do que aquelas palavras. Então eu gostaria que você pensasse no seguinte: se aquela tecnologia não é mais necessária, da onde que veio as tecnologias atuais? A tecnologia atual, ela tem que ter vindo de um certo ponto, né? É lógico que a tecnologia atual, ela teve que ser desenvolvida através da tecnologia que já tinha sido alcançada nos anos 60. Não foi tecnologia paralela. Isso aí não existe. A tecnologia dos foguetes é uma só. Então, como que eles chegam a um certo ponto? Eu falei assim, nós chegamos aqui, então nós vamos destruir esse degrau da escada aqui. Pá! Aí nós vamos destruir. Aí daqui nós vamos ter que começar do zero, porque a tecnologia que nós temos não é suficiente para ir. Então nós vamos ter que começar do zero para daí poder ir à Lua, voltar à Lua e ir para Marte. Aonde que você viu lógica nisso, né? E tem outro comentário aqui também. Por exemplo, você falou assim, ó, na atualidade já temos até foguete que dá marcha ré. E daí? Tem um outro amigo meu aqui que comemorou o pouso de um foguete, né, que pousou em pé com a ajuda de muletas, né, porque você pode ver que ele não pousou em pé direitinho, senão ele teve que ter um suportinho ali para ele se apoiar. Este meu outro amigo, que é daqui do meu perfil, ele comemorou aquilo ali como se aquilo ali fosse uma prova de que a gente pode ir para Marte. Em primeiro lugar, aquele retorno daquele foguete é o retorno do foguete propulsor. Aquilo ali mostra que eles estão conseguindo uma tecnologia de reaproveitamento de motores propulsores. Só. E só. Da onde que isso daí é uma prova de que o homem pode voltar para a Lua ou então ir para Marte? Não. Ué, você veja bem, o foguete propulsor ele só vai até um certo ponto. Teoricamente ele tem que soltar o módulo, que é onde estão os astronautas, para daí o módulo seguir viagem. Teoricamente, porque isso aí é impossível, né? Nós já vimos isso, isso é impossível. O módulo segue viagem, mas o foguete volta. O foguete não vai até a Lua. O foguete não vai até Marte, não vai até a Lua, a Europa, e não vai a lugar nenhum. Ele volta para a Terra. E só isso. Agora, houve algum pouso de algum módulo em pé aqui? Não, não houve. Nunca se conseguiram pousar até hoje um módulo em pé. E olha que eles já tentaram fazer módulos muito melhores do que aquela geringonça que eles disseram que pousou na Lua e voltou 6 vezes sem nenhum erro. O que ninguém viu, né? Porque não foi testado aqui na Terra. Aquele módulo ele não foi testado e ninguém nunca o viu funcionando. Nem sequer funcionando ele foi visto. Nem na Lua ele foi visto funcionando. Ele já foi visto parado lá, sabe? Agora, aqui já tentaram fazer módulos que seria, teoricamente, aqueles que seguiriam viagem após
se desacoplarem dos foguetes propulsores que retornariam para a Terra para serem reaproveitados, esses módulos já foram testados aqui. Módulos muito superiores àquela geringonça. O que aconteceu com aqueles módulos? Deu errado. Todos eles até agora explodiram. Até agora. E eu tenho vídeos que provam isso daí. Então, como que se pode comemorar o fato de se ter foguete que dá marcha ré como uma prova de que as viagens interplanetárias são possíveis? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí depois você comentou assim: qual a necessidade de se ter tecnologia e ferramentas para se construir uma caravela para atravessar o Atlântico? O princípio é o mesmo. Os barcos de hoje, os navios moderníssimos de hoje, eles se utilizam da mesma tecnologia das caravelas. Com a única diferença que as caravelas, elas se utilizavam de uma tecnologia superior, porque eles tinham que, os marinheiros daquela época, eles tinham que conhecer as correntes de vento. E hoje em dia os marinheiros não precisam nem conhecer isso daí, porque já tem motores. Mas o princípio da navegação é o mesmo, né? Ainda se usa o astrolábio, né? Só que de forma eletrônica. Então é preciso sim. A tecnologia nunca é demais. As tecnologias antigas, elas são a base da tecnologia moderna. Destrói-se a tecnologia antiga e você não tem mais suporte para a tecnologia nova. Mas isso daí significa o quê? Significa que não existe como destruir uma tecnologia. O que existe é você aprimorar esta tecnologia, né? Eu penso assim. Se você pensa ao contrário, né? Se você pensa que, não, a tecnologia das Apolos, que diga-se de passagem, e eu tenho já pesquisado aqui, vou postar neste assunto desta semana, o foguete Apollo, ele é muito mais barato e muito mais funcional do que o que está sendo planejado para hoje em dia, as Starships. É muito mais barato. E é muito mais poderoso do que as Starships. Agora, você acredita nisso? Não, você não acredita nisso. Por quê? Veja bem, tome como exemplo os carros de hoje. Os carros de hoje é tudo moderno, tem computador de bordo, o carro até fala com você. 3 aninhos depois ele já não presta mais, ele dá problema. E aqueles carros dos anos 50, aqueles carmanguias? Você comprava um e ele durava a vida inteira, ele não estragava. Tecnologia antiga, da qual se foi aprimorando-se e chegou aos carros atuais, que são umas porcarias, né? Como os foguetes é a mesma coisa. Os foguetes antigos, principalmente o Saturno, ele era um foguete muito bom. E ele cumpriu o seu papel direitinho, que foi jogar o módulo lunar, o módulo de comando, não o módulo que foi para a Lua. Aquele lá não funcionou, aquele lá esquece aquilo ali. O módulo de comando, ele foi para a baixa órbita e orbitou. O Neil Armstrong, ele foi filmado orbitando a baixa órbita da Terra. Inclusive ele fraudou uma foto dizendo que já estava a mais de 100 mil quilômetros de altitude da Terra. E não era. Foi provado que aquela foto foi... Ele usou de meios... Ele usou de artifícios para fraudar. Mas isso daí eu vou te mostrar aqui qualquer hora aqui. Embora eu já tenha aquele vídeo, é que você teria que procurar nos meus arquivos aqui, tá? Então, Tatal, eu fiz este vídeo para você porque você, como meu amigo, meu querido amigo, que inclusive me emprestou um vinilzinho, não sei se você lembra, vinilzinho de uma música chamada A Man, a Horse and the Gun, né, que eu fiquei escutando durante muito tempo, várias vezes seguidas, né? E depois eu te devolvi, né? Eu gostaria de te perguntar se você ainda o tem, né?
Mas, Tatal, eu gostaria de salientar o seguinte: as nossas discussões, elas são úteis, né? Você me faz pensar em coisas e espero que eu também te faça pensar em coisas diferentes das quais nós estamos acostumados a pensar. Tomara que você repense certos pensamentos, né? Este pensamento, por exemplo, sobre as palavras do Dom Petit, do Dom Petit, pensa melhor nisso daí, sabe? Então, eu fiz este vídeo porque eu achei assim, eu não vou escrever porque a escrita para se comentar um comentário deste é uma coisa muito fria, né, muito impessoal. Então eu resolvi fazer este vídeo, né, pessoalmente. Esse vídeo não, esta live, né, eu nem fiz pauta nada, eu tô com o seu comentário aqui na minha frente e tô comentando segundo o que me vem na cabeça, né. Isso porque você é meu amigo, né, de velhas datas, né. Então, Tatal, espero que você tenha uma boa noite, uma boa semana e pode me responder com um vídeo também, se você quiser, viu? Mas se quiser também escrever, pode escrever. Eu amo ler, eu gosto de ler, principalmente sobre esses assuntos. E eu leio tudo. Eu não sou igual aquele cara, aquele Paulo Zolim, que é mentiroso. Ele não leu. Pô, eu coloquei assuntos ali, coloquei 7, 8 links, não me lembro mais, que só para ler demoraria o dia inteiro para ler aquilo ali, ler e entender direitinho. O cara leu e examinou os links, que são muitos links que tem ali, examinou ali tudo em menos de 1 hora e ainda disse que aqueles textos serviam para provar que a Terra é plana. Você vai dar ouvidos para um cara desse, é perda de tempo, né? Você até pode ser até amigo dele, assim como pessoa, né? Mas não para esses assuntos. Esses assuntos não tem o que conversar por causa da desonestidade, né? A gente pode conversar com pessoas que discordam da gente, né? Que não entendem o que a gente fala, ou mesmo que eu não entenda o que ela fala, né? A gente pode conversar, a gente ao respeito. Mas quando tem desonestidade no meio, aí não tem o que conversar. Aí tem que interromper a conversa e parar. Com desonestidade não existe acordo, não tem argumento. Se você argumentar com quem é desonesto, você estará jogando pérolas aos porcos. Certo? Então, boa noite, Tatal.